Precisa ter faculdade, ter curso superior para atuar como terapeuta? Como fazer para que a terapia holística até seja uma segunda opção profissional? O que fazer quando você muitas vezes sai de uma faculdade e não performa e não consegue ter resultado? A gente vai falar mais sobre isso hoje, porque as pessoas têm me perguntado muito e a gente tem visto um movimento muito grande das pessoas querendo entender como que a gente começa nesse universo das terapias holísticas. Eu já fiz outros vídeos, eu tenho feito lives também constantemente aqui no canal para explicar em detalhes tudo que uma pessoa precisa para ser terapeuta, para que a pessoa se identifique, para que ela entenda, né, quais são os primeiros passos para começar a atuar na profissão. E falando necessariamente sobre a questão da faculdade, nesse momento a nossa profissão, ela é uma profissão autorregulamentada. Dentro da classificação brasileira de ocupações, que é onde se cadastra, diríamos assim, todas as profissões do Brasil, a terapia holística ela está como uma profissão, porém sem regulamentação. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, 0,3% apenas das profissões que estão na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, possuem regulamentação. A grande maioria das profissões hoje no Brasil não são regulamentadas. E o que isso quer dizer? Uma profissão regulamentada, ela tem lei, decreto, regulamento que diz como um profissional tem que ser. Normalmente eles têm um conselho, uma associação ou algum órgão que diz, né, que cria as regras, que cria os regulamentos para que os profissionais se encaixem dentro da profissão. Porém, no nosso caso, no caso do terapeuta holístico, que é o terapeuta que atua de maneira integral, que normalmente utiliza práticas e técnicas das medicinas orientais, das medicinas alternativas, nós não temos regulamentação e nenhum órgão específico pelo qual nós temos que nos cadastrar ou fazer parte para poder atuar na profissão. Então, nós, por sermos uma profissão autorregulamentada, não nos é exigido que tenhamos faculdade ou curso superior para atuar na área. O que nos é pedido e exigido é que tenhamos alguma técnica, isso perante a lei, né? Você precisa ter alguma técnica, você precisa ter conhecimento, você precisa saber como trabalhar com o seu consultante dentro do consultório, como você vai fazer para ajudá-lo de maneira mais profunda, diríamos assim, né? Atuando nos 4 níveis: espiritual, mental, emocional e físico. Por quê? Porque a terapia holística, ela integra o todo, ela atua de maneira inteira, diríamos assim, né? O holístico vem do holos, que significa o todo. Portanto, geralmente um terapeuta holístico, ele vai atuar na profundidade das situações, dos desequilíbrios e das questões que a pessoa vem enfrentando na sua vida. E assim, então, ele utiliza de recursos como técnicas, né? E aí nós temos as mais variadas técnicas, como Reiki, barras de axis, constelação familiar, auriculoterapia, doin, shiatsu, a massoterapia também faz parte das terapias holísticas, fitoenergética, fitoterapia, quiropraxia, aromaterapia, arteterapia. Eu sei que eu vou esquecer, que vocês têm mais um monte aí que vocês conhecem, mas dentro das terapias holísticas, geralmente nós temos essas práticas, essas técnicas como um recurso muito importante para que a gente consiga atuar na parte mais energética, ou seja, na parte mais espiritual, mental e emocional do nosso cliente. E quando eu falo de espiritual, eu sempre gosto de frisar isso para que não haja nenhum cunho religioso. Dentro da nossa profissão, nós não somos ou não estamos ligados diretamente a uma religião, tá? Então, terapeuta holístico não tem nada a ver com ser ou não espírita, tá? Talvez o terapeuta ou outro goste da religião, pratique o espiritismo, mas isso é uma questão pessoal dele. Dentro do consultório, nós somos universalistas, o que quer dizer que você precisa entrar no consultório atendendo, ajudando e auxiliando qualquer pessoa que tenha qualquer crença em qualquer coisa. Portanto, ali você precisa ser alguém mais universalista do que alguém que segue alguma religião. Mesmo que na sua vida pessoal você siga uma religião, dentro do consultório você não pode ter nenhum preconceito e você não pode julgar o seu cliente por ele acreditar no que você não acredita. Senão você não vai conseguir ter um trabalho efetivo ou um trabalho que realmente dê resultado dentro do consultório. Até tem pessoas que me perguntam às vezes: Kátia, eu sou da religião X e eu não acredito ou não gosto dessas terapias energéticas, ou isso vai contra os meus princípios, ao que eu acredito, então tem como eu atender apenas fazendo aconselhamento? Olha, aí você tem que estudar outras formas, talvez você tenha que ir para o caminho da psicologia. Ser terapeuta holístico exige que você sim atue no campo energético, que você não tenha preconceito religioso e que você, como eu disse, dentro do consultório
consultório não fique preso a uma religião. E aí você precisa respeitar o seu cliente que está ali. E sim, dentro da nossa profissão a gente precisa trabalhar com as terapias energéticas, senão não tem muito sentido você fazer terapia holística, né? Por quê? Porque eu sempre vejo que na parte da conversa, do aconselhamento, das dicas, das práticas que a gente faz com o consultante ali, sem a energização, ela atua no campo da consciência. A pessoa vai raciocinando, ela vai compreendendo, ela vai entendendo, você vai orientando, você vai perguntando, você vai mostrando caminhos para ela. E depois, quando entra na parte da energização, da técnica em si que a gente faz para atuar no campo mais energético, é o momento em que a pessoa absorve tudo que ela conversou lá no subconsciente, no inconsciente dela. Então é extremamente importante que você una as duas coisas num atendimento, que você converse, aconselhe, dê dicas, mas que você também consiga fazer a parte energética fluir, porque aí quando a pessoa faz um reiki, faz as barras, ou faz alguma prática de constelação, theta healing, né, ou seja, qual for o trabalho que você for desenvolver, meditação também, às vezes até em meditação a gente, trabalhando só com a meditação, a gente também consegue resultados muito efetivos, e aí, nesse momento é o momento em que a pessoa absorve lá no inconsciente e no subconsciente dela, toda essa informação que o consciente dela captou. Se você não trabalha a conversa, a pessoa absorve no inconsciente, mas a consciência dela não entende. Então ela demora mais tempo para ter resultado. Por isso que há tempos atrás eu tomei a atitude, a decisão de não ser uma terapeuta que apenas aplicava reiki. Eu fazia a conversa com a aplicação de reiki. Porque eu comecei a perceber que o resultado acelerava, que a pessoa conseguia ter resultados muito mais rápidos em função de que ela conseguia absorver muito melhor a informação depois na hora da energização. Mas ela precisava ter a conversa, eu precisava entender a vida dela, ela precisava também se compreender para que ela pudesse ter resultados muito mais rápidos e muito mais efetivos, tá? Então, via de regra, todo terapeuta ele precisa ter um curso nessa área, treinamentos nessa área. Se você está iniciando realmente do absoluto zero e você não conhece nenhuma técnica ainda, você não fez nenhum curso, você ainda não brilhou para nada, o que eu recomendo? Que você procure um terapeuta ou alguns terapeutas que trabalhem com técnicas diferentes, dá uma procurada sobre o assunto no Google, no YouTube mesmo, estude um pouco sobre aquilo que te chama a atenção e procure um terapeuta que aplique a técnica para você se ambientar, para você conhecer, para você saber como que funciona o processo. E aí depois que você faz a terapia, você já entende um pouco mais, aí você vê se é isso que você quer fazer, se é esse curso, esse treinamento que você quer seguir ou se você vai seguir por outros caminhos. Eu vejo assim, no meu caso, eu sempre fui uma terapeuta que eu tive muitas técnicas. Hoje em dia eu não sei se eu teria muitas, talvez eu focaria em uma, duas, me tornaria uma verdadeira especialista nisso, uma expert no assunto. Porque eu vejo que existem os dois lados, né? É legal você ter várias ferramentas, você ter várias técnicas, você ter vários conhecimentos diferentes para atuar nas mais variadas situações diferentes no consultório. Por outro lado, aquele terapeuta que às vezes abraça uma técnica, estuda uma técnica apenas, ele é o terapeuta que se desenvolve mais naquilo, ele vira um expert no assunto, ele fala com maestria, ele tem confiança, e aí ele sempre vai seguir mais ou menos o que a prática ensina, e lógico, dentro do consultório você vai personalizando, você vai enquadrando, encaixando dentro do que a pessoa precisa, das necessidades dela, de como ela realmente necessita daquilo que vai ajudar ela no processo, tá? Então essas são algumas dicas que na prática eu vi que funcionaram para mim, que funcionaram também para outros terapeutas e que você pode começar a entender, buscar, conhecer, para ver qual técnica você se familiariza mais, qual curso você vai começar a fazer, onde é que você vai começar a estudar. E deixa eu te avisar que pelos próximos dias agora, a gente vai fazer a Semana Top Terapeuta, que é uma semana online gratuita, com aulas ao vivo comigo, e nessas aulas eu vou explicar em detalhes o que uma pessoa precisa para ser um top terapeuta, e eu vou explicar mais sobre o método que eu criei, que hoje ensina terapeutas holísticos a terem sucesso, a viverem desta profissão e a faturarem no mínimo 10 mil por mês. Então, se você quer saber mais sobre o top terapeuta, aqui embaixo a gente vai deixar o link para você se inscrever e participar dessa semana muito especial, tá bom? E deixa eu só ver nas minhas anotações aqui o que eu não falei ainda. Eu falei também que eu ia comentar com vocês o que acontece quando você tem estudos, às vezes até o terapeuta, né, faz vários cursos e não performa. O que realmente está por trás disso? A primeira coisa que você precisa entender, quando você faz muitos treinamentos ou quando você saiu de uma faculdade, você não performa, você precisa se perguntar: isso realmente faz sentido para mim? É isso que eu quero para minha vida? Eu amo falar
falar disto, eu amo falar do assunto, eu amo viver isso na minha vida, eu amo ser isso. Essa é a primeira coisa que você precisa olhar. A segunda coisa que você precisa perceber são as crenças. Quais são as crenças que existem dentro de você? Porque às vezes você tá no seu caminho, você tá na sua missão, você escolheu o caminho certo, o curso certo, você se formou para ser alguém que vai atuar na área, mas talvez você tenha crenças dentro de você de que, por exemplo, não é possível fazer o que ama e ganhar dinheiro, não é possível fazer o que ama e ter sucesso. Não é possível você conseguir performar numa profissão que talvez não seja tão reconhecida ou que as pessoas não entendam, porque é o tipo de profissão que não dá dinheiro. Você tem que ser alguém de acordo com os moldes da sociedade, de acordo com o que a nossa família impõe, enfim. Então a gente tem que perceber quais são essas crenças, quais são essas questões internas que estão fazendo com que a gente não consiga acreditar que a gente pode ser bem sucedido na profissão. Então, a partir desse momento, se você se encontra nesse caminho, se você tá perdido, se você não sabe exatamente o que fazer, eu até vou pedir pro nosso videomaker deixar aqui uma indicação de um vídeo que eu falo sobre oportunidades, não lembro agora, que fala sobre oportunidade, para a pessoa enxergar oportunidades na vida dela. E além disso, é importante que você comece a ressignificar e também reprogramar essas crenças. Você comece a trocar esse discurso interno, comece a mudar internamente essa ideia de que não é possível, por exemplo, fazer o que ama e ganhar dinheiro. Comece a dizer, não, eu posso fazer o que eu amo e ganhar muito dinheiro. Eu posso ser muito bem sucedido na profissão que eu escolhi. E comece a trocar esse discurso interno e a parar de ouvir o que os outros dizem. Porque geralmente quem ensina a gente e quem coloca essas crenças limitantes na nossa cabeça somos nós mesmos, em primeiro lugar, porque a gente aceita isso como verdade, mas normalmente são pessoas fracassadas, são pessoas que não entendem sobre o que a gente faz, são pessoas que não estão no nosso caminho. Porque se você for ouvir pessoas que estão na mesma caminhada que você ou que esteve no mesmo processo que você vai ver que elas tiveram sucesso, elas conseguiram e deu tudo certo. Então não acredite em pessoas que não têm autoridade para falar nisso. Acredite em pessoas que já chegaram lá, que já mostram para você que o sucesso é possível, tá bom? E outra coisa para encerrar aqui a proposta dessa ideia aqui é você criar sua autoimagem. Quem você quer ser? Crie sua autoimagem. Seja você no caminho da terapia holística, seja você em qualquer outro caminho profissional. Quem você quer ser? Como você se vê daqui pra frente? Criar sua autoimagem é uma das formas mais poderosas, ou a sua autossugestão, né? Você sugestiona, você diz quem você vai ser e você dá os comandos para o universo de quem você vai se tornar, para que então ele te traga caminhos e maneiras para você ser quem você se vê sendo no futuro. Tá bom? Um beijo, amo você. Se não se inscreveu na Semana Top Terapeuta, já clica aqui embaixo, se inscreve, participa com a gente, que vai ser uma semana incrível, onde você vai saber tudo que eu ensino nos meus treinamentos. Tudo não, né? É exagero, porque em uma semana não tem como. Mas você vai saber quase tudo que eu ensino nos meus treinamentos para que os terapeutas tenham sucesso. Mas tenho certeza que vai valer muito a pena participar com a gente dessa semana muito especial, tá bem? Um beijo, compartilha esse vídeo com mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Primeira coisa que a gente precisa observar é quais são, ou, né, a primeira coisa... Eu pensei 3 coisas ao mesmo tempo e deu um nó no cérebro. A primeira coisa